na posição que estiver, a ponta de cima é sempre de Deus. Porque Ele é soberano e é Senhor que se estabelece como aquele que faz a festa da casa da gente ser o lugar da vida. Eu quero pensar didaticamente, mais fácil para a gente, algumas coisas com relação a isso, com Deus celebrar a nossa casa. Primeiro, é por causa do amor que a gente segue junto. Vocês creem isso? É por causa do amor que a gente segue junto? Sinceramente, irmão, quer ver? Pensa comigo. De tanto perrengue que a gente passa, tanta bobagem que a gente fala um com o outro, tanta coisa que a gente descarrega um no outro, se não fosse o amor, quantos de nós estaríamos aqui hoje? Só o amor faz a gente chegar até aqui, não é verdade? Eu me lembro que nós moramos em Goiânia há 11 anos, e lá na nossa igreja o pastor tinha assim, toda a criatividade dele ele guardava para a ceia, na hora de trocar o cálice. Todo dia ele inventava um. Mas teve um dia que ele chegou, foi trocar o cálice com um irmão, e eu vi de longe, e ele falou, um cara muito amigo dele há muito tempo. Quando ele foi entregar o cálice com o irmão, ele olhou para o irmão e falou, cara, se não fosse esse sangue. E o cara falou para ele, eu já tinha te matado há tempo, vamos trocar. Eu olhei de longe, eu vi a cena e o diálogo, na hora eu captei e guardei para mim, eu falei, é isso. Só que isso no amor é mais forte ainda. É ou não é? Nós vivemos, irmãos, sejam sinceros aqui, nós estamos entre irmãos aqui, ó. Se não é a graça de Deus insuflar amor na nossa vida, como é que a gente sobreviveria a tanta coisa? Nós somos um grupo de resistência no século XXI. O século XXI é um século de descarte, rápido, tudo é feito para jogar fora. Tudo. Ninguém aqui tem o primeiro celular, né? A gente está na busca do celular que voe. Aí vem Deus e faz você encontrar com esse ser, essa ser, e vocês se amam e passam por tudo na vida. O mundo jura que vocês vão capotar, vocês permanecem de pé. O nome disso é graça e amor. O chão no qual vocês caminham é o chão do amor. Ele trouxe vocês até aqui. Nós somos milagres do amor. Não é tremendo? O mal não tem família, por isso que ele é condenado à solidão, e isso dói. Por isso que o mal quer destruir sua casa, por isso que o mal odeia o seu casamento. As intrigas, os ódios calados, as pequenas sabotagens do dia a dia são meios de minar o amor e corrompê-lo devagar. Ou seja, são as maldições que ninguém nota. Assim como o ar poluído das grandes cidades, a gente não nota e respira até que morre. Essas pequenas coisas na casa da gente destroem a gente sem que a gente perceba. Eu vou fazer um parênteses doloroso. Algumas coisas que destroem o nosso amor não são gigantescas como uma traição declarada, alguma coisa desse nível. Às vezes o que destrói o nosso amor é aquela ferrugem que vai crescendo ao longo do tempo. São pequenas bobagenzinhas, são coisas ridículas que vão se alimentando. É falar mal do cônjuge em público, é destruir a capacidade do outro. Essas pequenas coisas. Eu estava assistindo um documentário naqueles Discovery Channel e achei extraordinário. Porque assim, quando eu trabalho com isso, tudo volta para mim por essa via, né? Eu estava vendo um documentário falando sobre aqueles tornados nos Estados Unidos, sabe? E de repente passou um tornado gigante numa região e virou as árvores, algumas árvores, com as raízes para cima. E aí passou a equipe de filmagem mostrando aquilo e as raízes para cima. Um dos cientistas que ali estavam olhou e achou estranho aquilo. Ele disse, espera aí, quando o tufão passa por aqui, ele quebrar a árvore e aí arrancar um pouquinho, eu entendo. Mas arrancar a raiz para cima do fundo do solo é complicado, porque o vento não bate, não entra no solo, ele bate do solo para cima. Ele vem da nuvem até o chão, não entra lá. Aí ele foi pesquisar, o que ele descobriu? Que antes do dia do tornado, tem um pequeno padrão. Tipo assim, você está na sua casa, liga a televisão, lá uma moça do tempo fala, ó, hoje em Niterói, pequenas garoas e pequenas chuvas. Isso meses. De repente, você não percebe. Mas essa coisa de pequenas garoas e pequenas chuvas faz o trabalho silencioso de amolecimento do solo. No dia que o furacão passa, o cenário está perfeito. Ele arranca raízes, porque o trabalho secreto foi feito muito tempo antes. O nome disso aí é divórcio. Ninguém divorcia do dia para a noite. Você não levanta e fala, quer saber, vamos divorciar. Não. Isso é meses de dormir no sofá, de discussões tolas, de brigar por nada, até que o dia chega, o tornado passa e leva a nossa casa. É um acúmulo de pequenas decepções. É aqui que eu quero fazer uma proposta maluca para vocês. Que a gente lembre do que eu falei ontem. Gente tóxica já tem demais, gente medicinal é quem Deus levanta aqui. Portanto, nós somos chamados, ao invés de a gente produzir pequenas decepções até que elas cheguem à grande tragédia, por que a gente não começa a trabalhar produzindo pequenas alegrias, pequenas celebrações, pequenos encantos, até que a gente termine na grande glória de um casamento legitimado pela presença de Deus?
Dá para fazer isso, eu vou te mostrar. Olha para mim, olha que interessante. Seja sincero comigo, responda aí, sinceramente. A gente precisa de dias especiais para fazer alguma festa na casa da gente? Você precisa de data especial para dar presente? Precisa dar presente? Sim. Precisa. Por uma razão simples. Sabe por quê? Olha para mim. Razão simples. Sabe por que a gente precisa dar presente? Porque presente é uma espécie de amor em detalhes. É dizer eu me importo sem precisar usar as frases. Essa é a grande diferença. Quer ver? Só para você ter uma noção. Eu estou falando daquilo que vivo. Às vezes estou andando com a minha esposa, por exemplo, ela fala, recentemente fez isso, vontade de comer alguma coisa. Eu fingi que nem ouvi. Passou uns 3 dias, eu trouxe exatamente aquilo. Pode ser ridículo, ela sabe o que eu ia fazer, já me conhece. Eu também sei, mas a expectativa é só nossa. Esse jogo sedutor, erótico, bonito, é nosso. É só nosso. Crie o seu. Cada casamento tem um código de linguagem, precisa ser criado. É que muita gente vem de família onde ninguém dava nada para ninguém e ele repete esse padrão na casa. Só que eu preciso lembrar você que você não é seu pai, nem sua mãe, nem ela. Vocês são uma nova realidade conjugal sendo instituída a partir de agora. O que deu errado na sua família de origem, corrija hoje, para que a sua família seja o lugar da graça de Deus. Olha, se você pode dizer assim, não, lá no meu caso, na minha família não teve um casamento que terminou bem. O seu pode terminar. Porque você foi chamado para quebrar ciclos para a glória de Deus. Jesus fez isso. Aliás, isso é bíblico. Eu lembro de uma mulher que chegou para mim numa igreja e falou, olha pastor, eu estou com um problema, porque assim, na minha família, na minha história, todo mundo deu errado, todos os casamentos deram errado, e eu sei que vai dar também, porque nós temos aquela, eu creio na maldição hereditária. Eu falei, então vem cá. Aí sentei com ela, mostrei Mateus, capítulo 1. Falei, olha, primeira página do Novo Testamento já é fantástica. Falei, ó, aqui nessa página, essa aqui é a página policial da Bíblia, eu apresentei para ela. Essa aqui é a página policial da Bíblia, notícias populares, é aqui, ó. Só tem sangue, morte, crime, complicado, os piores reis de Israel aparecem aqui. Olha, nesse lugar aqui, na genealogia de judeu não entrava nome de mulher, na de Jesus tem 4, todas estrangeiras e uma é prostituta. Sangue revoltado, o negócio aqui é pesado. Eu falei para ela, nem que você queira que os parentes chegam nesse nível. Ou seja, para aprofundar tudo isso aqui, chega uma menina de pele morena de mais ou menos 15 anos, cujo nome é Maria, corruptela latina do nome hebraico Miriam, que significa rebelde. Ou seja, deu toda essa coisa aqui, caiu uma menina rebelde e termina uma bênção. Pergunto para você, aonde é que a maldição hereditária retornou com Jesus? Isso significa, eu falei para ela, que a partir de Jesus, sua vida tem ficha limpa, você pode continuar. Daqui para frente você pode mudar tudo, porque se você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e nenhum guru do mal é capaz de jogar uma mágica sobre a sua família. Sua casa constrói uma história do zero, se você está em Cristo. Ele é ponto marco da história. É tão libertador a gente saber disso. Você não precisa mais ser escravo do que lógicas familiares passadas estabeleceram. Amém? Amém? Nós não estamos juntos porque nós somos o máximo. É bom lembrar disso. Toda família tem os seus esqueletos ocultos, as suas sujeiras varridas para debaixo do tapete, dramas, tramas. Nenhuma família é perfeita, nem a sua. Olha que bênção, né? Então celebre a Deus na sua casa, sabendo que é o amor que testifica da sua presença. Celebre a Deus e cultive a presença de Deus na sua casa, amando e alimentando o amor. Mais do que isso, cuide para que os seus atos não sejam contradição do amor. Na mentalidade de João, aquele que não ama não conhece a Deus. Olha que interessante. Aquele que não ama não conhece a Deus. Logo, sem amor, até os de casa não passam de desconhecidos íntimos para a gente. É por isso que às vezes, gente, a gente sente um negócio tão estranho. 1 Coríntios 13, por exemplo, o apóstolo Paulo pega lá e começa a mostrar um monte de coisa que está ruim se não tiver amor, né? É o amor em mim que impede que o pior de mim apareça. Sabe quando está no auge da briga, assim, de repente você olha para a cara do outro, olha, eu não te conhecia desse jeito. É porque o amor saiu. Se o amor der uma passeadinha, a gente arrebenta, gente. Quer ver? Deus chama Moisés, falei de Moisés, o cara, lembra disso? Deus chama de Moisés, é Moisés irado, com medo, morrendo de medo, desesperado, o que ele vai fazer. Ele vira para Deus e fala, Deus, como é que vai ser isso? O povo é complicado, vai ser difícil. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, vem cá, vamos fazer um teste aqui. Põe a mão no peito. Aí Moisés coloca a mão no peito, aqui assim, ó. Aí Deus fala, agora tira a mão. No que ele tira a mão, é impossível, no século 21, reproduzir o que ele sentiu. Quando ele tira a mão, a Bíblia diz que estava branca, que é o ápice de lepra. Eu tenho certeza que Moisés tremeu do pé à cabeça e já afastou a mão. Eu acho que o primeiro reflexo é olhar para o resto do corpo, para ver se essa coisa espalhou. Ele já pensou, vou ser banido da sociedade, agora acabou, morte, já era. O estigma era pesadão, né? A lepra, branco. Aí vem Deus na segunda ordem, que sinceramente eu não sei se eu obedeceria. Deus diz para ele, coloca a mão de volta no peito.
Imagina Deus, Senhor, tem certeza? O Senhor quer que eu ponha essa? Não quer curar antes, né? Essa mão aqui, Senhor. Essa mão aí, Moisés, essa branca aí. Coloca a mão. Aí, imagina Moisés extremo, morrendo de medo. Coloca a mão aqui dentro. Deus fala, agora tira a tua mão. Quando ele tira a mão, ela está novinha de novo. Aí o crente que não conhece a Bíblia fala, amém, aleluia. Eu não. Onde é que essa lepra ficou? Imagina Moisés falando, Deus, está aqui, tá. É Deus dizendo para Moisés e para todos os líderes aqui. O problema não é a igreja, somos nós. Nós somos uma espécie de depósito de lepra sob controle da graça. Se Deus tirar a graça, a gente infecta todo mundo. Ao invés de sair pela sua casa apontando dedos e culpando o passado, quem está lá, quem veio, quem não veio, preste atenção no depósito de lepra que você se torna se o amor não estiver lá. Só o amor cura. E só o amor mantém isso sob controle. Deus não arranca isso. Ele mantém sob controle. Para a gente lembrar quem a gente é. Deu para entender, irmãos? Segunda coisa, se o amor está no lar, Deus não fica do lado de fora. Parece óbvio, mas não é, né? Se o amor está no lar, Deus não fica do lado de fora. Muita gente quer um tipo de amor que Deus, o próprio Deus, desconhece. Ou seja, amar só os que são bons, competentes, aqueles que ganham bem, bonitos e tudo que fazem dá certo. Como dizia Robert Frost, nós não amamos, nós temos um desejo irresistível de sermos irresistivelmente desejados. É uma troca. A gente ama competência, ama gente boa, ama gente que é uma bênção. Fala a verdade, quem que a gente quer que chegue na igreja e se envolva com a gente, e se converta? É aquele que vai para frente, você nem conhece direito, já quer cantar, já está no grupo, fala que bênção, manda mais, Senhor. Agora o beijo, dá trabalho, assusta a criança e fala, meu Deus, só tem igreja na rua, Senhor. Olhando bem aqui, meu pai, né? Exatamente por isso, a gente tem um problema com amor, a gente acha que amor é apenas esse encontro de benevolências e tal, mas e os outros? E gente complicada? Estava contando para o pastor Leandro ontem, eu preguei nos últimos anos, num congresso gigantesco de casais que tem lá em Águas de Lindóia. Pra vocês terem uma ideia, ano passado tinha 730 casais. E, só que assim, né? Tudo que é grande é perigoso. Eu prefiro isso aqui. Porque tudo que é grande é pão e circo demais. Né? E o primeiro que foi ele fez aquela coisa, um monte de coisa, como rir, rolar no chão, né? Uma coisa extremamente machista, as irmãs sofrendo, gente de nervoso, uma tribulação, e eu com um sermão montado. E o sermão que Deus me deu, com os textos malucos que eu uso. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu peguei sobre casamentos de verdade versus casamentos de fachada. Eu acho que eu não volto, mas isso que eu estou falando, esse tipo de amor, trabalho com outras coisas, outras possibilidades. Eu preparei o terreno porque é isso que eu vou falar. Olha que interessante. A gente pensa no amor bonito, no amor fantástico, nas pessoas incríveis, mas e aquelas pessoas que dão problema? E aqueles casamentos que entram nas configurações que eu vou mostrar para vocês? Por exemplo, e aquele marido bonito, aquela esposa tão gata que dá problema? Tipo Sara na Bíblia. A Bíblia tem disso. Interessante, lá em Gênesis 12, a partir do verso 11, Sara é tão bonita, tão gata, que quando Abraão chega no Egito e fala assim, vai dar, fala que você é minha irmã. Os caras vão querer me matar por causa de você. Bonita desse jeito, você chega aqui detonando, toma, né? Desfilando aqui, o povo vai. E foi isso que aconteceu. Se Deus não entra na história, já era a irmã Sara. É Egito, irmão. Egito não respeita ninguém, não. Tem gente que vive essa experiência do amor. Um esposo que tem carisma demais, às vezes, né? E que dá de vez em quando só a graça de Deus. E fala, meu pai, tem misericórdia. Bota um freio aqui, pai. Não acontece? Isso também tem a ver com as experiências do amor. Quer ver? E o marido complicado que sempre se enrola com uma mulher de alguém, tipo Davi, né? Que está lá no. Eu acho que é um tremendo, o texto vai dizer, o texto bíblico, que Davi, um dia, olha como é que o texto começa lá em 1 Samuel 11. O texto diz assim, ó. Numa tarde, quando os reis saíam para a guerra, era o tempo dos reis estarem em guerra. Numa tarde, Davi se levanta do seu leito e passeava pelo terraço do palácio. Olha o nível. Gente, é uma das descrições mais estranhas da Bíblia de algum herói. É por isso que Yosh Poebá trabalhava com Mimesis, trabalhando com isso. Ele dizia que a Bíblia é o único livro capaz de mostrar o pior dos seus heróis. A Bíblia mostra simplesmente Davi, numa época que os reis estão na guerra, todos os reis. Davi está dormindo de tarde. Não parece os maridos que dormem de manhã, repousam à tarde e descansam à noite? Davi se levanta e vai dar uma volta pelo terraço, observando, olhando. E quando os olhos do homem não têm muita definição, geralmente param na mulher de alguém, né? Aliás, uma palavrinha de novo para os homens aqui, ó. Tudo aquilo que você procura na mulher dos outros, os outros costumam achar na sua. Uau! Vamos ficar esperto. Olha que interessante, né? Davi da casa, de repente ele para justo na mulher do cara que gosta tanto dele. Irmãos, Urias
ele é um cara apaixonado por Davi. Ele nem é judeu. Ele está lutando numa guerra por Davi. Tipo, Davi é a referência do cara. O cara é capaz de morrer por ele. E Davi está entrando na casa dele, pegando a mulher dele. E sabe o que é mais estranho? Eu falei para vocês, as mulheres brasileiras costumam ser machistas. Eu já vi um monte de pregador acabando com a irmã Batseba. Gente, Batseba é a vítima. Hashtag somos todos Batseba. Ela é a vítima. Havia um problema nesse negócio aqui. Ele que é um invasor, está no lugar errado, na hora errada. A mulher está tomando banho na casa dela, só isso. Tanto que esse texto da Bíblia é o texto onde mais aparece o verbo mandar no Antigo Testamento. 10 vezes, 9 por Davi, só uma que é de Batseba. Ela manda um recado: estou grávida. Imagina Davi, angustiado, o que Davi faz? Faz uma coisa que políticos geralmente fazem muito bem, tentam controlar a narrativa. Ele manda vir Urias de lá e fala: e aí, Urias, meu amigo, como é que está a situação lá? Ele nem precisava disso, ele é rei, ele tem informação, correio de guerra. Imagina Urias se sentindo, Urias falando: eu devo ter feito uma coisa muito poderosa, o rei mandou me chamar, está conversando comigo, deve ter matado algum cara bambambam aí, né? De repente Davi fala: ó, quer saber? Eu sei que é tempo de guerra, mas eu vou te dar uma autorização oficial, vai para tua casa, fica com a tua mulher. Olha a frase. Davi está pensando: bom, ele veio aqui, todo mundo sabe, quando ele chegar com a mulher dele, a barriga vai crescer, o povo vai dizer: nosso rei é demais. Trouxe o cara foi para casa dele, Deus ainda abençoou, mas esse rei é o melhor, eu voto nele na próxima eleição. O problema, como dizia Carlos Drummond de Andrade, é que o voto é a arma do povo, mas dispara contra ele, não é? Aí imagina que de repente vem Davi, fala para Urias está descendo, no meio do caminho Urias para e pensa: não posso. Israel está em guerra, a arca está lá, Deus está com eles, como é que eu vou deitar com a minha mulher? Não vou. E fica por ali, junto com os oficiais do palácio. Aí aparece uma figura sinistra que todo casamento tem, todo. Uma figura chamada fofoqueiro, já ouviu falar? Isso foi de noite. No outro dia de manhã, Davi já estava sabendo: Davi, eu vi que você mandou ele descer, ele não desceu, ficou por ali. Quem que é essa figura? É um fofoqueiro. Só a voz dele aparece na narrativa. De repente, Davi manda chamar Urias de novo e embebeda Urias. Deixa ele, está no texto bíblico. Urias bêbado. Imagina Urias bêbado. Davi vem e fala: Urias, olha para mim. Desce para tua casa e fica com a tua mulher. Aí Urias vem descendo, bêbado, trocando as pernas. No meio do caminho, ele para e diz: não posso. Israel está lá na guerra, não vou, fica aqui mesmo. No outro dia vem a notícia: ó, bêbado aí não desceu, não. Por incrível que pareça, Urias é um homem melhor bêbado do que Davi sóbrio. Para os homens, se você ousar pensar só com a cabeça de baixo, é isso que acontece. Por isso que essa cabeça de cima tem cérebro, a outra é só sangue. Presta atenção. De repente vem Davi, a coisa dá ruim. Ele pensou: bom, vai ficar tudo bem, o pessoal vai saber que ele desceu, ficou com a sua mulher e ele engravidou. Davi só não pensou se o menino nascesse ruivo, né? Imagina. O que Davi faz? Resolve escrever. Ele, na verdade, ele faz uma espécie de ato terrorista de Estado. Ele escreve uma carta, assina com o selo real, entrega na mão de Urias. Gente, Urias seria capaz de morrer por essa carta. Ele não sabe o que está escrito, mas ele tem a honra de levar um correio real em tempo de guerra. Imagina que ele chega para o comandante e diz: aqui, ó, o rei mandou entregar do senhor. O comandante abre, olha para ele e diz: tem duas notícias aqui, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A boa, promovido. Você agora é tropa de elite, linha de frente. Está aqui, ó, mandou você colocar. Você é o cara. Beleza, qual que é a ruim? Vai ficar sozinho lá. Ele mandou colocar você no lugar mais terrível e afastar. E ele é ferido e morre. Olha como é sério. Por incrível que pareça, um homem, quando desvia o olhar daquilo, daquela para a qual Deus lhe deu, ele não promove só a perda do seu casamento, ele promove a perda do equilíbrio da vida, porque ele destrói sonhos, ele invade a vida de outros, rouba o que não é seu, desestabiliza sonhos. E tem alguém aqui com esse nível de pensamento. Se não tivesse, Deus não falaria: eu não creio nisso. Se Deus te trouxe aqui hoje é para te libertar da destruição e da tragédia da sua casa. Amém. Deus te trouxe aqui hoje para celebrar o seu casamento, tirando de perto de você as dalilas da vida. Sabe o que significa dalila? Dal, empobrecimento. Lilá, desejo. Desejo que empobrece. Ou seja, dalila é a mulher que faz o forte ficar fraco. Dalila é essa coisa bonitinha que você está achando o máximo, mas pega para você ver, vai destruir sua casa, sua vida e sua família. Deus está falando com alguém aqui. Você foi chamado para amar a pessoa com quem Deus já está celebrando você na sua casa. Que Deus te livre de cair no laço do passarinho. E a esposa difícil? Aquela que já virou assunto da cidade, tipo a samaritana, né? Também tem. Ou seja, a experiência do amor, da celebração do amor, é feita nessas tramas difíceis. Nesses momentos que a gente sabe que nem tudo é flor, não é? É complicado.
que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, tanta gente para casar, né? Porque o amor tem disso também. O amor tem, às vezes ele tem a mesma frase, só muda a entonação. Tipo, 1 ano de casado, você olha bem para a cara da esposa e diz, olha que pensa, 8 bilhões de pessoas no mundo, eu casei com você, olha que bem, dá desmaio, uma festa. 10 anos depois, 8 bilhões de pessoas no mundo, eu casei com você. Não é a mesma frase? É a mesma frase, só mudou a interrogação no final, exclamação pela interrogação. São muitos os casos de gente que não passa nos crimes, gente que não tem pedigree, não tem o nome na lista dos mais queridos, não tem talento, fama, mídia, nem qualquer outro atrativo. Mas se o amor está no lar e for verdadeiro, Deus também está lá. E se Deus está lá, Ele está em ato, então Ele está amando. E o que significa isso? Significa que as nossas habilidades ou coisas tais não fazem a menor diferença se Deus não estiver. Mas quando Deus está, tudo isso é potencializado. Por isso a nossa casa se transforma numa espécie de agência missionária. Porque o mundo inteiro passa a ver que diferente habita a nossa espiritualidade. Deu para entender? Se o amor está no lar, significa isso. Ou seja, Deus ama com a sua entrega absoluta do ser. Isso significa que o que Ele ama não são as nossas competências, mas a nossa vida. Em outras palavras, palavras bíblicas, é porque Ele nos ama que Ele endireitará as nossas veredas. E aí a gente cresce. Se o amor estiver no seu lar, Deus está convivendo com os seus. Na sua mesa, com as discussões, na sala, com certos silêncios, no quarto, com um monte de crise. Não tem nada nosso que seja estranho a Deus. Ele faz parte da sua casa. Se Deus está no seu lar, o amor é uma espécie de perfume da glória que vai encher toda a casa e fazer diferença quem estiver perto. Eu creio profundamente na capacidade que o casamento da gente, casamento cristão de verdade, tem de se tornar referência. De alguém na sua família falar, quer saber? Eu acho que dá para ser um casamento diferente por causa do casamento de vocês. Ó, se já aconteceu isso na sua casa, glorifique muito a Deus. Se alguém chegou na sua casa um dia de tarde, você nem pedir, falou, ó, eu vim aqui porque aqui tem paz. É muita coisa. Se fizerem isso no seu trabalho, melhor ainda. Aqui tem paz. Significa que você é um agente da paz nas casas por onde você for. Quer saber o termômetro espiritual de uma família? Sinta paz na casa dela. Porque paz não é produzido, paz é herança. Jesus falou, deixe-vos a minha paz vos dou e não dou como o mundo anda. O mundo dá de um jeito diferente. Mas o que Deus dá pra gente é outro nível de paz. É uma paz que no meio do caos ela permanece. Está tudo caindo, ela permanece. Porque ela sabe em quem ela crê. Não é bonito? Terceiro, para a gente finalizar hoje, ó, celebrar a divina presença é tornar a nossa casa um lugar de adoração. Tomara que você saia daqui hoje mudando a chave. De murmuração, a memória teimosa ou a mordida, como diz em hebreu, a celebração, adoração. Saber que Deus está na sua casa. Irmãos, adoração não é uma coisa que a gente faz apenas no momento de louvor. Pobre daquele que acha que o momento de louvor significa adoração. Isso é só uma janela da eternidade. A adoração começa na casa, no dia a dia, na celebração da mesa, na experiência de estar com Deus no meio da sua casa, nos dias mais comuns da vida. Simples assim. Isso não significa, por exemplo, tornar a nossa casa uma religião mirim. Pelo amor de Deus, olha para mim. Deixa eu corrigir em nome de Jesus. Não seja aquele crente enjoadão, sabe? Aquele que se ele precisar mudar, igual os irmãos vão mudar aqui agora, que tomara que o pessoal na rua fale, não vai não, vocês são uma benção. Já pensou os irmãos mudarem, fazer uma festa, você tem que enjoar vazio? Não, vai, né? Pelo amor de Deus, tem gente que é assim, é assustador, aquela coisa esquisita, aquele crente fechadão. Por exemplo, ele não é crente, ele é o cara da rua, ele que dá o uniforme do futebol dos meninos, ele que queixa lá de todo mundo, é o cara, passa, todo mundo conhece. Ele vira crente, ele vira um monstro, ele se fecha, não fala com ninguém, bota grade, né? Cachorro na casa, uma tribulação, cara fechado o tempo todo. Parece que ele viveu agora a densidade máxima do inferno. Que tipo de cristão é esse? É diferente. Quer ver? Você está num domingo à tarde, 18 horas, em pé no ponto de ônibus, de terno e gravata, uma Bíblia bem grande, a capa é preta e está escrito em alto relevo branco, Bíblia Sagrada. Alguém passar por você e perguntar, você é crente? Não é uma bênção. É só a constatação óbvia de alguns fatos. O cara sabe ler, não é burro, né? Agora, você tiver no seu emprego, totalmente aparentado com o seu emprego, trabalhando naquilo que você trabalha, a quilômetros de uma Bíblia, tudo que a pessoa vê é seus olhos, ela perguntar se você é crente, aí ele pode dar um testemunho. Porque significa que alguma coisa em você mexeu profundamente com as estruturas, com as instâncias do outro. Mais do que viver impondo modelos de cristianismo para uma sociedade, nós somos chamados a viver um tipo de amor que faça a sociedade fazer perguntas. É diferente. Olha que interessante, ó.
significa substituir a competição pela celebração, a reclamação pela adoração e a destruição pela reconstrução. É a divina presença em casa que preenche os nossos atos com a verdade do Evangelho. O que significa isso? A casa se torna um altar e a família uma manifestação do reino de Deus. Livre, aquela manifestação bonita. É a divina presença que afasta o mal, ou seja, o mal não domina mais a gente. E sempre que ele aparecer, ele perde as batalhas, porque o que mora com a gente é um outro nível de espiritualidade. Eu lembro de uma vez, olha que tremendo, eu estava lendo um livro americano, o escritor falou assim, contou uma espécie de parábola, né? Ele disse assim, é uma alegoria, só uma história para ilustrar essa coisa da gente morar com Deus. Ele conta que tinha um homem cristão, um dia ele estava na sua casa, de repente tocou a campainha. Ele foi lá, abriu a porta, a pessoa de Jesus. Imagina, Jesus na sua casa, imagina isso. Tocou a campainha, você abriu a porta, Jesus Cristo. Tudo bem? Sou Jesus, vim fazer uma visita para vocês aqui. O cara ficou felizão, meu Deus, Senhor, Jesus está na minha casa, chamou a família, cara, Jesus está aqui, vem com a gente, Senhor. Tem um quarto de hóspedes aqui na nossa casa, o Senhor vai amar, tem ar-condicionado, suíte, fica à vontade. Ele levou Jesus lá, Jesus sentou lá, ficou na cama, tá? Ó Senhor, fica à vontade aí, fechou o quarto. Aí foi lá para a sala, Jesus está aqui, cara, no quarto da gente, aquela festa, zap para todo mundo. Jesus está aqui. No que ele está fazendo essa euforia, bate na porta dos fundos. Ele escuta a batida, aí vai lá. Quando ele abre a porta, Satanás em pessoa olha para ele, nem dá bom dia, geralmente, não consegue sair nada bom dele, já manda um murrão na cara e começa a bater nele. Ele fica ali todo atordoado, sem graça, ele levanta, sangrando, vai lá, bate na porta do quarto de Jesus. Jesus abre a porta, olha para ele, cima e embaixo, ele diz, Senhor, o Senhor está na minha casa, eu te coloco um quarto de hóspede, suíte. Aí o inimigo vem aqui, me dá uma surra, o Senhor não faz nada, o Senhor não ouviu barulho daqui não? Jesus pergunta, onde é que eu estou? O Senhor está no quarto de hóspedes, onde é que ele te acertou aqui? Foi ali na porta dos fundos. Aí Jesus disse para ele, aqui ele não te pega. Ele falou, Jesus, o Senhor não quer ficar na sala? Levou Jesus para a sala, tal, ele está ali na sala, vendo os DVDs, de repente na outra porta, ele ouve batido. Vai lá, Satanás de novo, outra surra. Ele vem rastejando, machucado, ele vem lento, vem devagar. Ele chega, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor está aqui, Senhor, na sala, dá para ver aqui a outra porta. O inimigo chegou aí, Senhor, o que ele fez comigo? O Senhor não vai fazer nada. Jesus diz, onde ele te pegou? Foi ali, Senhor, onde que eu estou? O Senhor está aqui. Ele disse, aqui ele não te pega. Aí ele entendeu. Peraí, Jesus. Ele foi lá nas gavetas, pegou a escritura da casa, jogou em cima da mesa e falou, toma, Senhor, assina aqui. A partir de hoje essa casa é tua. O Senhor deixa eu dormir aqui hoje que eu não tenho onde ficar? Jesus sim, assinou, de repente toca a campainha. Falou, Senhor, vai atender. A casa do Senhor, acabei da casa do Senhor, não é meu, pai. Não me pertence. Jesus foi lá, era o diabo. O Senhor foi lá, deu uma surra, aquela vitória retumbante. Aí voltou e disse, estenda a tua mão. Ele estende a mão, Jesus pega, a casa é minha? É, então eu vou te dar de presente. Coloca a chave na mão dele e diz, só nunca se esqueça, ele nunca vai te atingir naquilo que pertence a mim. O que pertence a Deus na sua casa, na sua vida? O que pertence a Deus nas suas histórias, nas reformulações que você faz da vida? Tem que dar tudo para Deus, literalmente. Eu sei que é radical, mas é tudo. Deus não pode ter 10%, é tudo. Tudo na vida da gente, tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. É a divina presença que nos garante significado. O que a gente canta, o que a gente prega na igreja, só ganha mais sentido por causa das experiências vividas em casa. Então, celebre a presença de Deus que põe o pão na sua mesa. Celebre a presença de Deus que dá paz ao seu sono. Celebre a presença de Deus que perdoa as suas transgressões. Celebre a presença de Deus que redime as suas memórias. Celebre a presença de Deus que protege seu casamento. Celebre a presença que é o maior presente que vocês podem ter. Deus é amor e nós somos os seus amados. Isso muda tudo. No mesmo capítulo dessa epístola, João diz algo tão bonito no verso 19. Ele diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele, não foi sua. Tudo partiu dele. Diz, eu vi alguém botar um adesivo no carro. Achei Jesus. Não, o perdido é você, não ele. Ele achou a gente. Exatamente por isso. Porque ele nos amou primeiro. Santo Agostinho disse algo que eu acho tão bonito. Ele disse assim, eu odiaria a minha própria alma se eu descobrisse que ela não ama a Deus. Santo Agostinho, uma vez escrevendo sobre casamento, diz assim, é interessante olhar para o ser humano. Aí ele vem no triângulo amoroso.
Ele diz, quando alguém se casa, está de frente um para o outro, ele olha para ela e a vê. Ela olha para ele e o vê. E nós de fora olhamos para os dois e os vemos. Ninguém vê Deus, mas Ele está lá, porque Ele é o amor que faz os olhares entenderem por que estamos aqui. É por isso que a gente está aqui hoje. Vão viver, celebrem o amor. Obrigado, gente.